Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz seja com todos, amém? Vamos nessa noite continuar refletindo a respeito daquilo que Deus tem falado ao nosso coração, abrindo lá em Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. A partir do versículo 1 que nós leremos. Paulo está aqui se apresentando, na carta aos Romanos, e ele se apresentando o Evangelho, os impactos, as vivências dele a respeito de Cristo Jesus. E aqui no capítulo 10 ele vai continuar compartilhando mais algumas coisas, e é sobre isso que nós vamos conversar rapidamente. A partir do versículo 1 diz assim: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando saber, estabelecer em sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz, não te perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Ainda no versículo 8, isto é, a palavra da fé que pregamos. Versículo 9 diz, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregação, se não forem enviados? Como haverá pregação se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém? Nessa passagem aqui, nós estamos vendo Paulo dando algumas informações, passando algumas instruções aos romanos, mas ele está demonstrando aqui uma certa preocupação, principalmente com os judeus e com os gentios. Judeus porque faziam parte da história dele, faziam parte daquilo que ele era, porque ele foi ensinado da mesma forma. Gentios e gregos, todos os outros mais, porque agora a mensagem do Evangelho os alcançava. E aqui ele está dizendo, de uma maneira um pouco angustiada, nós vemos que ao longo de Romanos inteiro ele está feliz, mesmo triste em alguns momentos, mas agora ele ficou muito triste, porque ele está percebendo algumas coisas na vivência dele, ao analisar seus irmãos compatriotas e seus irmãos gentios com relação à mensagem do Evangelho. Há pelo menos 3 preocupações aqui nessa primeira parte aqui do texto. No versículo 1 e 2, nós percebemos, em primeiro lugar, uma preocupação muito grande de Paulo. Ele está falando aqui sobre o zelo sem conhecimento. Ele diz que aqueles irmãos judeus ainda não tinham o zelo correto. Zelavam por Deus, mas não o conheciam corretamente. Esse excesso de zelo fazia com que eles não percebessem o erro que estava diante deles, o pecado que estava diante deles, e passava uma falsa impressão de justiça. E aqui dentro dessas preocupações de Paulo, nós vamos ver coisas que vão aplicar ao nosso coração. Junto disso, zelo sem conhecimento em nada agrega ao nosso coração e à nossa vivência com Jesus. Isso é tão sério porque não adianta a gente achar que a gente é salvo por conta do nosso zelo a Deus. Porque eu respeito muito Deus. E confiar que isso
é suficiente para que seja salvo. Então, Paulo já está triste aqui, angustiado, porque os irmãos dele tinham muito zelo, mas sem o conhecimento. Em segundo lugar, nos versículos 3 e 4, a gente percebe que havia um senso de justiça própria. Eles acreditavam que pelo esforço humano, por tudo aquilo que eles faziam, eles poderiam alcançar a justiça de Deus. Ou seja, eles poderiam se entender como justos, justificados em Deus. Se tornariam justos diante de Deus. Mas não adianta nós chegarmos também diante de Deus apresentando todos os nossos méritos. A própria palavra de Deus diz que quando a gente chega com o nosso melhor, achando e confiando que isso é o que nos dará a justiça, nós percebemos que Deus considera isso como quase nada. Porque não é o suficiente, nunca vai ser o suficiente para nos tornarmos justos. Apenas Jesus. Essa é a segunda preocupação. A primeira, um zelo sem conhecimento. A segunda, uma justiça própria. E a terceira aqui, que mais machuca o coração de Paulo e aplica ao nosso coração, é um coração cheio de si. No versículo 9 e 10 fala a respeito disso. Mas eu estou fazendo um contraponto. É como se aqueles irmãos, Paulo estivesse dizendo isso, citando Deuteronômio, trazendo para hoje, para mostrar que aqueles irmãos estavam, na verdade, cheios de si mesmos. E precisavam mudar isso, precisavam mudar esse cenário. Porque Jesus diz lá em Mateus 12, versículo 34, na parte B, a boca fala do que o coração está cheio. O coração daqueles irmãos gregos, judeus da época, estava cheios de si mesmos e precisava de transformação. O coração dele precisava de um toque da graça de Jesus. Mas Paulo está preocupado. E a gente traz para nós hoje um cenário de que, por mais que o nosso coração esteja zeloso por Deus, ele pode estar vazio de Deus. Ele pode não ter nenhum espaço para Deus, está apenas preenchido com as nossas próprias vontades. Então, qual que seria o contraponto? O que Paulo diria a esses irmãos? Dizendo aqui a respeito do zelo, da justiça e de estar cheio de si mesmo. Ele diria que o zelo, nós extraímos isso aqui do texto, o zelo por Deus, tudo isso viria a partir de Cristo, a partir do conhecimento de Cristo Jesus. Se eles estavam cheios de Deus, ou com um zelo em excesso, mas não havia conhecimento, agora eles precisavam do conhecimento que vinha de Deus, um conhecimento baseado em Cristo Jesus. Ou seja, não seria mais aquele esforço humano em tentar mostrar que eu zelo, mas na verdade não acontece isso. Agora aqui ele vai entender que a justiça e o zelo é pela fé. E é isso que nós vemos em segundo lugar. Em segundo lugar, não mais a fé numa justiça própria, mas a justiça pela fé. Não mais confiando nos nossos próprios méritos. Na tentativa de cumprir a lei, os irmãos judeus faziam de tudo para que cumprissem e assim fossem justificados. Mas agora, em Cristo Jesus, não havia necessidade do cumprimento para que fossem justificados. Ao analisar a lei, eles percebiam o quanto eles eram pecadores e carentes da graça de Deus. Agora e a partir de agora, eles viveriam a justiça que viria pela fé. Era necessário crer em Cristo para o perdão dos pecados e o arrependimento para que eles fossem transformados. Eles precisavam agora confiar nos méritos de Cristo Jesus. Então, além de um zelo com conhecimento de Cristo, uma justiça pela fé, eles agora precisavam estar cheios de Deus e não mais cheios de si mesmo. O versículo 9 e 10 diz: se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que o Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Quanto mais nós estivermos perto de Jesus, próximos da graça de Jesus, em relacionamento com Deus, mais estaremos cheios de Deus. E aí, uma coisa vai ficar evidente: quando nós falarmos, quando conversarmos, estaremos falando daquele que é maior que nós. Amém? Estaremos vivendo
a respeito de tudo aquilo que Jesus fez e nos ensinou e nos ensina a viver aqui hoje. Nosso coração precisa ser transformado e cheio da graça de Deus, para que a gente vivencie cada vez mais a presença de Deus. O desafio é a gente viver essa fé pública, uma fé que extrapola essas quatro paredes e vive lá fora em todos os contextos da nossa vida. Paulo sabe que diante de tudo isso aqui, de toda essa angústia, vai haver alguma solução, porque Deus é o Deus da providência, é aquele que nos dará a solução necessária para cada momento. E aqui nós percebemos que a solução que Paulo encontra, e mesmo assim triste, ainda fazendo algumas perguntas, ele mostra que a solução é a pregação do Evangelho. Porque ao dizer, como invocarão, se não ouviram, como ouvirão se não tem quem pregue? Todo esse questionamento está em cima de uma necessidade, a necessidade de se pregar do Evangelho. Então o desafio principal aqui, diante de todas as situações que aconteceram na história de Paulo, ao escrever essa carta aos Romanos, é a pregação. A pregação é a parte que ele vai enfatizar aqui nesse capítulo. Porque a responsabilidade do crente é a responsabilidade de testemunhar a respeito de Jesus. Era nossa responsabilidade falar daquilo que Jesus tem feito em nossas vidas. E o Evangelho é simples. O Evangelho, para nós aqui nessa noite, é Deus Pai dizendo para nós, mediante arrependimento, mas dizendo para nós, eu estou declarando você justo, não com base no que você fez, não com base na sua luta interior, mas com base nos méritos de Jesus Cristo. É isso que nós estamos anunciando. Nós estamos anunciando que Jesus está declarando filhos, pessoas justas, com base no mérito de Jesus. Glória a Deus por isso. E a mensagem de Jesus era uma mensagem centrada no Evangelho. Lá em Marcos, capítulo 1, versículo 15, diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus está falando de se arrepender e crer na boa notícia que é Jesus, Deus, providenciou salvação por meio do seu Filho Jesus. Arrependimento e fé. É isso que a igreja primitiva vivenciou desde aqueles tempos até hoje. E isso os impulsionaram a chegar até aqui, em Belo Horizonte, Barro Preto. A mensagem do Evangelho está viva em nós. Nós testemunhamos aqui através dessa linda apresentação e vamos continuar testemunhando daquilo que Deus tem feito em nosso meio. Lá em Atos, capítulo 1, versículos 6 a 8, quando ainda os discípulos estavam questionando Jesus, Senhor, será nesse tempo então que o Senhor vai trazer, restabelecer o reino de Israel? Eles ainda não haviam entendido aquilo que está escrito em Marcos. Jesus dizendo, o reino de Deus está próximo. É uma mensagem falando do reino de Deus. Os discípulos ainda não haviam compreendido. Mas a resposta de Jesus, antes de voltar aos céus, é que nos move. Versículo 7, respondeu-lhe Jesus, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A preocupação de Paulo, no capítulo 10, ela se encerrara, porque diante de tudo aquilo que já havia acontecido no meio do povo, a resposta seria, o próprio Deus vai providenciar o poder que vem do alto para trazer a solução a todo aquele que é pecador, mas que quer se arrepender do seu pecado. Os discípulos ali naquele momento foram transformados por Jesus, pelo poder de Deus. Eles começaram a ter a compreensão correta, o zelo correto a respeito das coisas de Deus. Ao olharem para Jesus e a mensagem que ele trazia, eles passaram a compreender tudo. Viveram a vontade do Pai em cada instante da vida deles. O Espírito Santo mesmo trabalhou no coração deles arrependimento e fé, mas também uma simples palavra
com o sentimento, o entendimento de que Deus tem cuidado e providenciado cada momento da vida deles, mediante todas as dificuldades. Nós vemos aqui no texto que a palavra testemunho, que significa martos no grego, significa Marte. Testemunhar, em alguns momentos, pode custar a nossa própria vida. Isso é testemunhar a respeito de Jesus. Mas Estevão significa que eu vou perder a minha vida física, às vezes as suas próprias vontades vão ser deixadas de lado para que o evangelho e o testemunho a respeito de Cristo avance. É exatamente isso que Barnabé, tantos outros ali no livro de Atos relatados, vivenciaram, deixaram de viver as suas próprias vidas para viver a vida de Deus, a vida em Deus, em comunidade, em igreja. Por isso, tudo que se iniciou pela pregação do evangelho, vivenciado lá na igreja primitiva, se faz presente e nos alcançou até aqui hoje. Por isso, nessa noite, nosso desejo, nosso pedido é que nós possamos ter um coração grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito e que a gente possa viver para a glória de Deus, assim como aqueles irmãos em Atos vivenciaram, e por isso nós estamos aqui. E que a gente viva assim, testemunhando de Cristo, aqui no Barro Preto, em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil e até os confins da terra. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Pai nosso, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz. Continue falando, Pai, ao nosso coração. É isso que oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.